Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos trazer informações sobre, falar um pouco da SAF, e vamos trazer informações também, pessoal, sobre a proposta do Vasco o atacante da Portuguesa Santista. Vamos falar também, pessoal, sobre a proposta que o Vasco fez ao Paysandu. Vamos falar também, pessoal, sobre o Hugo Moura, né? E falar também sobre os treinos que está havendo durante essa data FIFA, né? Os treinos da semana, na preparação do Renato Gaúcho para o jogo contra o Curitiba, lá do Couto Pereira. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Se vocês puderem me ajudar, pessoal, também divulgue para mais torcedores vascaínos, divulgue o meu canal para colegas, para outras pessoas, torcedores do Vasco, tá ok? Serei muito grato, pessoal. Galera, vamos falar um pouco sobre a SAF, né? A gente sabemos que durante a semana, meses, vem as informações, a notícia, né? Essa correria sobre a venda da SAF ao, ao investidor Marco Lamarck, aí que informações é que está bem próximo, né? Próximo mesmo, talvez nessa semana aí, nas próximas semanas, se resolva isso, né? As informações também é que no contrato, o investidor que for comprar a SAF do Vasco, ele tem que fazer melhorias no CT, tem que contratar, pagar dívidas. Esses são para que vai servir o dinheiro, né? E a gente sabe que é muito murmurinho, muita conversa, muito disse-me-disse. Aí fala também no contrato, há uma cláusula no contrato que o dinheiro que for comprado a SAF do Vasco, ela não vai reformar o Estado, não vai reformar o São Januário, porque o Januário é do associativo. O Vasco tem que, o, o novo investidor que comprar a SAF do Vasco, ele vai ter que gastar o dinheiro nos CTs, pagar dívidas. O Vasco tem muita dívida, por exemplo, mesmo uma dívida com o Internacional, que ele conseguiu parcelar em 10 anos, uma dívida sobre a compra do DVD, e outras dívidas que tem com clubes argentinos, com esses contratos que fizeram, que ficaram devendo. Então, vai servir para isso, fazer um contrato. Há informações que se o CT Moacir Barbosa, os campos do CT Moacir Barbosa vai ficar só para os a base, vão ser reformados vai ser feito outros campos, será construído outros campos só para os titulares, para dar conforto aos titulares, e isso são cláusulas que está no contrato, ok, pessoal? O contrato já foi revisado pelo corpo jurídico, tanto da empresa, tanto do Marcos Lamarca, como do Vasco da Gama, tudo certo, falta mínimos detalhes para ser concluída essa, essa negociação, né? Vai ser bom que o Vasco vai poder contratar jogador, não vai estipular em compras caríssimas de jogador, porque teve clubes aí que investiu muitos milhões em jogadores de nome e não deu em nada, né? Então o Vasco vai contratar, mas vai contratar jogadores bons, não investir o dinheiro todo em jogadores, né? Tem muitos jogadores bons por aí que não custa tanto, que não custa os olhos da cara. E o Vasco tem dívida, o Vasco tem uma dívida de quase mais de 700 milhões aí, tem as dívidas que foram parceladas, o Vasco pode sanar, para que vai servir esse dinheiro. Ok, pessoal? São as informações que estão girando por aí. Galera, agora vamos falar da proposta que o Vasco fez à Portuguesa Santista. O Vasco, visando na temporada de 2006, fez propostas pelo atacante de 21 anos, Maceió, da Portuguesa, Portuguesa Santista. O atacante é destaque na Portuguesa. A Portuguesa recusou a proposta pelo jogador, a proposta do Vasco. A proposta já tinha sido feita em duas oportunidades antes, e o Vasco fez a terceira proposta, mas
a diretoria da Portuguesa não aceitou a proposta e quis manter, né, e vai manter o seu jogador, de 21 anos, muito bom as informações, para a disputa da Série D. Né? Essas foram as informações que temos sobre isso aí. Agora, galera, vamos falar sobre o Paysandu. Né? O Paysandu, né, o Vasco procurou o Paysandu e fez 3 propostas, né, para a compra do mando do campo. Né? O Vasco, com essa maratona de jogos vai viajar bastante, vai ser cansativo. Né? E o Vasco fez 3 propostas ao Paysandu. A proposta seria para transferir o primeiro jogo, né, pela Copa do Brasil para Manaus, Maranhão ou Brasília. E o Paysandu não aceitou essas propostas, né? E vai manter o jogo lá em Belém, no estádio Mangueirão, com apoio da torcida. O Paysandu acha que jogando em casa, né, pode ter uma chance de ganhar uma partida e vir e jogar no Rio com uma vantagem aí e tal. É justamente isso que ele deve estar pensando. Né? Sabe que o Vasco vai ter muita correria agora, vai voar para a Argentina, vai voltar, vai para Curitiba, vai para São Paulo. Então isso aí é cansativo. Pode ser que ele já esteja pensando que o Vasco vai colocar um time alternativo e pode ser que estejam pensando isso. O Vasco vai colocar um time alternativo e nós temos chance de ganhar em casa aqui com o apoio da torcida. Eu acho que é o pensamento dele. Né? Então é isso aí sobre a proposta que o Vasco fez e foi recusada, né, para jogar no Maranhão, em Brasília, em Manaus, mas o Paysandu não aceitou essa proposta. Galera, agora vamos falar também sobre o jogador Hugo Moura, né? O Hugo Moura, que com o Fernando Diniz, ele foi para o banco, era reserva. Com a chegada de Renato Gaúcho deu chance ao Hugo Moura, né? Foi titular nas 4 partidas, nas últimas 4 partidas contra os times grandes. O Hugo Moura está no Vasco da Gama desde 2024 e esse é o último ano de vínculo dele com o Vasco. E se o Hugo Moura quiser se manter no clube, né, ou renovar o contrato, ele vai ter que jogar muito futebol, tem que mostrar ao Renato Gaúcho que tem condições de se manter no Vasco. Isso aí, né, já sabemos que o Hugo Moura teve umas falhas aí, teve uma falha contra o Palmeiras, uma saída de bola lá, teve aquela falha que houve e aconteceu o gol relâmpago contra o Fluminense, né, que foi atrasar aquela bola ali e houve o gol ali, relâmpago de 54 segundos. Tem umas falhadas aí, mas Renato Gaúcho é aquele treinador que acredita no jogador, não é porque o jogador e o Renato Gaúcho já vai jogar logo no banco. E ele se recuperou, né? Então, essas são as informações do Hugo Moura. E também, pessoal, falar sobre os treinos, né, que vem acontecendo no CT Boaci Barbosa da data FIFA, né, dos amistosos da seleção brasileira. O Vasco vem fazendo formações, né, principalmente no ataque ali com o desfalque do Carlos Andrés Gomes, que ele forçou aquele cartão porque sabia que ia ser convocado para a seleção e não vai dar tempo ele jogar contra o Curitiba. Então, ele forçou, né, ia ficar fora de todo jeito, que não ia dar tempo de jogar contra o Curitiba. E o Renato Gaúcho está treinando os jogadores aí para ocupar a vaga dele aí contra o Curitiba, né, dia 1º lá no Couto Pereira. O Renato Gaúcho fez formações ali com Inestrosa, fez formações ali com Adson e o Nuno Moreira também, quando era com o Diniz, treinador Diniz passado, ele jogou pela esquerda, pode ser que o Renato Gaúcho use o Nuno Moreira pela esquerda e o Marino Inestrosa na direita, ou o Adson, né? Mas pelas informações é que o Renato Gaúcho está gostando dos treinos do Marino Inestrosa, né? Então ele está fazendo essa formação. Renato Gaúcho também fez treinamento no meio de campo com Matheus França e JP jogando ali no meio de campo, treinando, né? Faz treinos com JP, fez treinos com Matheus França, já visando o Barraca Central,
e o Vasco vai pegar o Barraca Central lá, então já está usando a garotada, é, o, o jovem, ali no meio do campo, para talvez para enfrentar o Barraca Central, que o Vasco vai ter que viajar no dia 7 para pegar o Barraca Central lá na Argentina. Então já está começando a testar aí. O Renato Gaúcho não teve tempo, né? Chegou há, há pouco tempo, não teve tempo com jogos, né? Jogos a cada 3 dias. Então agora nessa data FIFA o Renato está aproveitando para ter mais tempo para treinar, fazer várias formações ali na volância, ali na defesa, corrigindo falhas, tanto na volância como na defesa. Ele está trabalhando os jogadores taticamente e fisicamente, fazendo as suas, montando os seus esquemas de jogo para ver o time que vai enfrentar contra o Curitiba. Né? O, o, o Marino Nestrosa chegou ao Vasco, foi contratado, chegou ao Vasco como a segunda contratação mais cara, né, na janela, primeira janela do ano. E até agora, o Marino Nestrosa ainda não deslanchou ainda, não mostrou o futebol que ele tem. É, Fora de forma, chegou fora de forma, mas o Renato Gaúcho está treinando ele, está gostando do treino dele, do desempenho dele nos treinos, mas o Marino Nestrosa tem que mostrar muito futebol ainda. Mas ele está tentando ganhar uma chance, agora quem sabe ele não entra no titular e mostre a chance para que veio, para que está no Vasco, veio para mostrar o seu potencial ao Renato Gaúcho e se manter como titular. Né? O Marino Nestrosa já jogou 8 vezes pelo Vasco aí, entrando no segundo tempo, ainda não deu assistência para gol, ainda não fez gol, então ele tem que mostrar bastante para que veio, porque foi o segundo jogador mais caro da primeira janela. E o Renato Gaúcho continuou com os treinos, está fazendo seus treinos para pegar o Curitiba. Agora, no mês de dia 1º de abril até o 30 de maio, o Vasco vai viajar muito, vai ser muito cansativo, né? Vai ser uma maratona de jogos aí. O Vasco vai pegar agora dia 1º o Curitiba, lá no Couto Pereira, depois vai voltar para o Rio de Janeiro para pegar o Botafogo no dia 4, no domingo. O jogo contra o Curitiba é na quarta agora. Dia domingo que vem, de hoje a 8, é contra o Botafogo, no São Januário. Já foram vendidos 10 mil ingressos, então, até ontem tinham sido as informações que tinham vendido 10 mil ingressos. O Caldeirão vai estar lotado, vai apoiar, como sempre a torcida do Vasco, sempre maravilhosa, sempre apoiando o seu clube do coração, o nosso clube do coração. No dia 7, meio da quarta-feira, o Vasco viaja para pegar, no meio da semana, o Vasco viaja para pegar o Barraca Central lá, onde o Vasco vai usar o time alternativo, né? Que são muito bons, o time alternativo. Tem o PH, tem o Piton, tem o JP, Matheus França, tem ali o Marino Nestrosa, que com certeza vai ser usado aí, tem o Adson, tem vários jogadores bons. Ali no ataque tem Brenner, pode usar o Spinelli. E são muitos jogadores bons e com certeza nós temos condições de ganhar do Barraca Central lá na Argentina. Depois, o Vasco viaja para Belém para enfrentar o Remo. É uma viagem muito cansativa da Argentina para Belém para enfrentar o Remo. Depois de enfrentar o Remo, o Vasco volta, o Remo será dia 7 e o Remo será dia 11, no domingo, né? Barraca Central no meio de semana. O Remo, no domingo, o Vasco volta para enfrentar o Remo e depois enfrentar o Audax da Argentina, depois enfrentar o São Paulo e que é no dia 18, no dia 22 enfrentar o Paysandu. Foi por isso que o Vasco queria comprar uma do campo lá, ficar mais próximo, para não viajar para Belém de novo, que é distante. Por isso que o Vasco vai enfrentar o Corinthians no dia 25, então o Vasco vai enfrentar o São Paulo dia 18, o Paysandu voar para Belém para enfrentar o Paysandu, para depois de lá viajar para São Paulo para enfrentar o Corinthians no dia 25 e finalizar o mês, dia 30, contra o Olímpia, no Rio de Janeiro. É muita viagem, é cansativo, e Renato vai ter que trabalhar muito os jogadores, como ele falou, com elenco curto, ele tem que trabalhar bastante.
Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Tchau, pessoal.